Pronto? Começou? Quer começar? Então vamos lá. Gente, então bom dia. A gente vai ter aula hoje pelo YouTube, ao vivo, porque pelo Teams, se eu escrevo no quadro, sai ao contrário para vocês, porque ele não tem a funcionalidade de espelhamento. Então fica ruim. Então vamos fazer esse teste hoje, até porque a nossa matéria, a prescrição, ela é complicada a gente ficar só na teoria, né? Então se vocês viram lá os links que eu já mandei para vocês, vocês devem ter constatado que na verdade é um pouco complexo a disciplina, tá? Então, nossa aula, portanto, é a última causa de extinção da punibilidade, que é a prescrição, tá? A prescrição, a gente está até com o robô do Star Wars aqui, do Chewbacca. A prescrição, ela é a inércia estatal. É uma punição em razão da inércia estatal. Então, nós vamos ter a extinção da punibilidade da pessoa em razão de uma inércia, seja durante a investigação, seja durante o processo ou já durante a fase que seria da execução da pena. Então, de toda forma, o Estado ele vai falhar durante o exercício da persecução penal, ok? Então, o que é persecução penal? A perseguição penal, ela é justamente a pretensão punitiva exercida pelo Estado. Então, nós temos a fase de investigação, que é uma fase utilizada para a coleta de elementos de informação. Temos a fase processual, em que o réu terá o direito de exercer o contraditório e a ampla defesa. E temos a fase executória, quando a pessoa ela já recebe uma sentença penal condenatória e, portanto, ela precisa iniciar o cumprimento de pena dela, tá? Independente da natureza dessa pena, ok? Então, a prescrição, enquanto a decadência, nós vimos, é uma inércia por parte da vítima, né? Porque ela deixa ali decorrer 6 meses sem representar, sem exercer seu direito de queixa-crime, aqui na prescrição é uma inércia do Estado. Então, a culpa pelo não processamento é exclusivamente estatal, ok? E a prescrição, ela trabalha com um artigo, que é o artigo principal. Melhor dizendo, 2 artigos, que são os artigos 111 e o artigo 117 do Código Penal. Artigo 111 e artigo 117 do Código Penal. O 111, se eu estou dizendo para vocês que a prescrição ela trata do decurso do tempo por uma inércia estatal, então a gente já sabe que nós vamos trabalhar com prazos, com datas. De modo que o Código Penal ele traz para nós exatamente quais são os termos iniciais a partir dos quais nós vamos iniciar essa contagem. Então, como se fosse mais ou menos assim, a Júlia, ela é o delegada de polícia. Dependendo da pena para o crime que ela vai investigar, a Júlia, ela tem ali 10 anos para investigar aquele crime. Ela vai ter 10 anos para investigar, para relatar esse processo, esse inquérito, e para encaminhar esse inquérito para o Ministério Público, que é o titular da ação. Perceba que se a Júlia, dentro desse lapso de 5 anos, 10 anos, ela não conseguir finalizar esse inquérito, perceba que, portanto, vai haver uma prescrição, por conta da inércia da Júlia. Mas, nesse caso, a Júlia é o Estado, tá? Então, nós temos esses marcos, datas, momentos a partir dos quais nós vamos começar essa contagem. Então, o Estado ele diz para nós quando é que as contagens devem ser iniciadas. Então, por exemplo, se é um crime que deixa vestígio,
por exemplo, se é um crime material, então um crime de furto, quando é que vai se iniciar a contagem dele? No dia que ele foi consumado. Então, se hoje eu subtrair de você uma coisa alheia móvel, então, portanto, eu consumei o crime de furto, perceba que o início da contagem será hoje. Hoje é o início da contagem do prazo prescricional. Esse é o teor de um dos incisos do 111. Então, se você olhar o 111, e eu quero acreditar que você está com o Código Penal aí, nós vamos usar ele, gente. Tem que usar ele, né, para prescrição. Não tem como ser, impossível. Então, olha lá o 111. Estou sem enxergar, gente, estou ficando velha. Então, olha lá o 111. A prescrição, antes de transitar em julgado, a sentença começa a correr. 1. Do dia em que o crime se consumou. Esse é o primeiro exemplo que eu dei. O crime de furto se consumou hoje? Hoje é o dia 1 da minha contagem do prazo prescricional. Outro inciso. Quando eu tiver um crime tentado, no dia em que cessar os atos de tentativa. Então, por exemplo, eu quero matar uma pessoa agora. Efetuo 2 disparos e o término desses disparos ele é interrompido por uma circunstância alheia à minha vontade. Logo, os atos de tentativa cessaram justamente hoje, no dia em que esse crime deveria ter sido consumado. Então, também nesse caso, o meu prazo prescricional ele começa a contar hoje. Começa a contar hoje. O inciso 3º, nos crimes permanentes, no dia em que cessar a permanência. Laila, o que é um crime permanente? Exemplo. Artigo 159. Extorsão mediante sequestro. A pessoa foi sequestrada em 2009. Ela foi presa agora. Ela ficou todo esse período com a pessoa no cativeiro. Perceba, quando é que vai começar a contagem do meu prazo prescricional? No dia que cessar a permanência. No dia em que houver aqui, portanto, a cessação da privação da liberdade dessa pessoa. Ok? Então, veja que o inciso 3º, ele traz isso para nós. Ok? Deixa eu só tirar aqui do Teams, que eu acho que todo mundo já está no Teams. Peraí. Tudo bem? No inciso 4º do 111, a gente vai ter assim, nos casos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de registro civil, quando a pessoa tomar conhecimento. Como assim, Laila? Bigamia, 2 casamentos, né? É crime. Então, a pessoa tem 2 casamentos. Um casamento já é difícil, imagina a pessoa casada com 2, né? Mas, enfim, a pessoa é casada formalmente 2 vezes. Perceba que só vai começar a correr esse prazo prescricional quando a pessoa que é corna, que o marido tem outro casamento, só vai começar a contar quando a pessoa que é corna souber. Porque não tem como o prazo começar a correr se a pessoa saber que é um caso de bigamia. Então, nesse inciso 4º, o prazo é iniciado a partir do momento em que houver o conhecimento por parte da pessoa que está no contexto da bigamia ou que falsificou um registro de assento de nascimento. Ok? Mas esse inciso 4º, não se preocupe que não é o nosso foco de aprendizado. E temos o inciso 5º, olha lá. Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, na data em que a vítima completar 18 anos, salvo se esse tempo já houver sido proposta ação penal. Então, por exemplo, a pessoa foi estuprada com 16 anos. Quando é que começa a contar o prazo para o Estado investigar, processar, condenar e executar? A partir do momento em que a vítima atinge 18.
prazo prescricional nesse caso é contado a partir da maioridade. Por que nós temos essa previsão legal, tá? Porque, não sei se vocês lembram, um caso que foi daquela nadadora da Maranhão. Ela, durante a adolescência dela, ela sofria violência sexual pelo treinador, por parte do treinador dela. E aí, ela, depois de adulta, né, levou ao conhecimento do público, né, e do Estado, que ela, de fato, havia sido vítima. Só que, como naquela época não existia a previsão do inciso 5º, quando o Estado resolveu processar, já estava prescrito, ok? Então, esses são os marcos iniciais do artigo 111 para a contagem da prescrição. Beleza? Deixa eu só pegar uma água aqui. Tá meio improvisado aqui, gente. Ju! Sem apagador. Ju, arruma pra mim ali um apagador. Um paninho amarelo. Porque aquele apagador... Aqui é assim, gente. Então ainda o estúdio não tá pronto. Então, esse artigo 111, ele vai ser, portanto, a base de vocês dos termos iniciais. Lá eu não entendi nada. Calma, é assim mesmo, tá? É igual a dosimetria da pena. Você tá num barranco e você vai cair, é isso. Tá? Então, não tem como você ficar em pé. Você vai cair na ribanceira. A questão toda é se você vai chegar lá embaixo vivo ou se você vai chegar lá embaixo morto. Ponto. Então, primeiro assimila essa informação do 111 e aí a gente vai conversando gradativamente. Ok? Então, o artigo, como eu disse para vocês que a prescrição, ela envolve, portanto, a inércia do Estado, é óbvio que o Estado, ele trabalhou, ele trouxe situações em que ele cronometra, ele interrompe essa contagem, ou seja, situações em que o próprio Estado criou para ele ganhar um respiro, com relação à contagem desse prazo. Deixa aqui só 117. Em que ele ganha um fôlego para poder respirar. Não, agora zerou a contagem, eu posso continuar. Esse respiro nós chamamos que são marcos interruptivos da prescrição. Interruptivos. Por que interruptivos? Porque na interrupção do prazo, o prazo ele é zerado quando esse marco é atingido. Então é como se fosse assim, esse é o marco da interrupção, tá? Aí vem lá, 1 ano, 2 anos, suponhamos que, sei lá, em 5 anos prescreve, tá? Um prazo imaginário. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, no 4º ano, ou seja, faltando 1 ano para prescrever, houve um marco que interrompeu. Logo, a partir disso, 1º ano, 2º, 3º, 4º, entende? Então, a contagem, quando ela é interrompida, ela volta da primeira, ela volta do 0. Isso é uma interrupção, ok? Então, o artigo 117, ele traz para você todas as hipóteses de interrupção. Deixa eu pegar ele aqui.
bem até aqui? Espero que sim, né? Ju! Coitada da estagiária hoje, né, gente? Tá maldita hora que ela vem me dar suporte. Esse plano é ruim, me dá um papel mesmo. Aí sim, guria. Maldita hora que ela veio hoje me dar ajuda aqui na aula, né? Mas enfim. Então eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Um exemplo. Então vamos trabalhar com um prazo prescricional hipotético, tá? Sei lá, suponhamos que ele seja de 4 anos. Laila, de onde você tirou esse número? Gente, não importa agora. Não importa. Importa que o prazo é 4 anos. Como funciona a lógica dessa contagem? Então suponhamos que o crime se consumou aqui. Consumação. É um crime material e sei lá. Ele se consumou em julho de 2019. O primeiro marco que interrompe lá no 117 é recebimento da denúncia criminal ou da queixa-crime. Depois, publicação da sentença ou acordo. Publicação da sentença ou acordo. Esses são os 3 principais marcos no procedimento comum. Laila, eu ainda não aprendi processo penal. Exatamente por isso a matéria é mais complicada, tá? Então, calma. O procedimento ordinário comum é o procedimento matriz do Código de Processo Penal, perfeito? Então, ele, por ser um procedimento comum ordinário, ele é o procedimento que envolve a prática de mais atos processuais possíveis. E dentro desse procedimento, nós temos esses 3 principais marcos. Existe um outro procedimento dentro do Código de Processo Penal, que é o procedimento dos crimes dolosos contra a vida, que vai mudar esse marco de interrupção para acrescentar outro, que nós vamos ver na aula que vem, que não nos importa hoje, não é para hoje essa preocupação, tá? E aí, portanto, veja que, por alguma razão, a gente já sabe que o prazo prescricional é 4 anos. Então, o que você vai perceber? O crime ele é consumado aqui, perfeito? Então, aqui eu estou na fase de investigação policial, correto? Eu tenho um crime que ocorreu, a autoridade policial ela vai investigar. Depois dessa investigação, o delegado ele vai relatar esse inquérito. O que é esse relatório, gente? Esse relatório é o delegado dizer, olha, terminei o inquérito. Foi a Laila que praticou. Aconteceu isso no processo do inquérito. Esse inquérito relatado, ele é mandado para quem? Para o Ministério Público, que é o dono da ação penal. Então, ele recebe esse inquérito, o promotor de justiça, que é o titular da ação penal, e aí, portanto, ele vai ver, inclusive, se é o caso de denunciar ou não. Pode ser que ele entenda que não é o caso. Ele pode entender, não, a Laila relatou esse inquérito, mas esse inquérito está fraco. Eu não consigo denunciar uma pessoa, essa pessoa que ela disse que praticou o fato. O promotor, ele não tem vinculação com o delegado. Ele é dono da opinião dele. Ele tem uma independência com relação àquilo que o delegado coloca no inquérito. Então, estou explicando isso para vocês de uma maneira bem simplista, tá? Não tão técnica, justamente para
que vocês absorvam o que eu quero passar. Porque eu não sei se vocês estiveram no processo penal 1. Então, percebam. Relator mandou para o Ministério Público. Não precisa fazer esse esquema aqui, não, senão você vai ficar confuso. Depois você faz um outro que eu vou passar. O MP oferece a denúncia criminal. Então, o que é uma denúncia criminal? Uma petição inicial com pedido condenatório, lembra? O que é uma queixa-crime, Laila? Uma petição inicial com pedido condenatório. A diferença é que a queixa-crime, ela é titularizada pelo particular, em regra nos crimes contra a honra, e a denúncia criminal ela é titularizada pelo Ministério Público nos crimes de ação penal pública. Ok? Só isso. Então, o promotor vai lá e denuncia. Vai para quem essa ação? Para o juiz. Vai para o juiz. Vai para o juiz. O que é que o juiz faz? Recebe essa denúncia ou essa queixa-crime. O que é receber? Ele fala assim, promotor, existe de fato uma viabilidade de termos uma relação jurídica processual aqui. Realmente eu tenho aqui prova da ocorrência do crime, indícios de materialidade eu vou receber. Vamos processar essa pessoa. Então o recebimento da denúncia ou da queixa é um ato judicial praticado pelo juiz. É um ato decisório. Ele decide receber. Ele decide receber. Então, portanto, esse recebimento, então, que é um ato que é praticado pelo juiz, esse recebimento tem a força de interromper a contagem do prazo. Então, vamos lá. Lembra que o nosso prazo são 4 anos, né? Lá de onde você tirou esse prazo? Não importa agora. Só existe. Julho de 2019, sou péssimo em matemática, né, gente? Julho de 2019, o delegado relatou e mandou para o juiz em julho de 2022. Ficou lá na delegacia parado. Perderam esse inquérito, depois acharam, trocou de delegado, enfim, né? Foi encaminhado para o MP em 2022. Então, nós temos 19, 20, 21, 22, 3 anos. O promotor correu e denunciou. O juiz ele vai ter até 1 ano para receber. Porque senão, se ele chegar aqui em julho de 2023, vai ter havido a prescrição. Então, perceba que nesse primeiro marco que nós dizemos, nós temos um trabalho conjunto. Delegado de polícia, Ministério Público e juiz. Então, não sei se algum de vocês já estagia, né? Em delegacia, em vara criminal. Por isso o controle dos prazos, por isso os processos são controlados por prazo. Justamente porque ninguém quer que inquérito ou processo prescreva no seu gabinete. Então a galera corre trabalhando dentro da lógica desses marcos temporais. Ok? Então, bom, chegou aqui, denunciou, suponhamos, né, que o promotor denunciou, o juiz recebeu isso em agosto de 2022. Agosto. Interrompeu. Zerou a contagem. Pum, o cronômetro zerou. Agora isso aqui volta do início. Aí eu vou ter mais 4 anos de respiro para o Estado. Entre o Estado processar essa pessoa e publicar uma sentença ou publicar um acórdão. Laila, o que é um acórdão? É uma sentença, mas que é proferida por um juízo de 2º grau. Então, os desembargadores, eles, nas suas câmaras criminais, eles proferem
Decisões que vão formar acórdãos. O que é acórdão? Acórdão é uma decisão colegiada de tribunal superior. Tribunal de Justiça e Tribunal Superior. Isso é acórdão, tá? Nada mais além do que isso. Então, existem alguns processos de competência originária dos tribunais que o próprio tribunal que já julga criminalmente já dá o acórdão. Em outras situações, a gente tem uma reforma da decisão no segundo grau e o tribunal já vai dar a sentença correta. Não tem problema, tá? Mas para nós agora, isso também não é uma preocupação. A preocupação é você entender que a decisão que condena ou absolve é um marco que vai interromper. Não importa quem vai condenar ou absolver, se é o tribunal ou se é o juiz, vai interromper. Perfeito? Então, veja que aqui, entre o recebimento e a publicação, o Estado ele ganha 4 anos novamente para poder respirar. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Ai, gente, espera aí. Então vamos lá. Gente, qualquer coisa faz uma perguntinha. Faz pergunta aí no chat ao vivo, tá? Só não me xinga, pelo amor de Deus, mas coloca aí sobre a matéria. Então vamos lá. Primeiro marco, consumação do crime. Aqui sempre segundo marco de interrupção, recebimento da denúncia ou queixa. Já está desativado. Tá? Aham. E você tá me vendo com ponta no seu computador? Sim. Chega aí, fica aí. Último marco, publicação, sentença ou acordo. Então, esses aqui são, como eu disse, os marcos principais da prescrição dentro do procedimento ordinário, ok? Laila, de onde que você tirou esses marcos? Artigo 117. Mas tem outros aqui que eu estou vendo, a pronúncia, decisão de pronúncia. Esses não são para hoje. Não se preocupe com eles agora. Esses são para depois. Então coloquem aí, copiem aí. Não deu pra ligar. Hã? Não deu pra ativar. Por que será? Acho que é só na hora que vai começar pra gravar. Mas já está gravando. Não. Não tem como alterar. Ah, entendi. Então, essas informações desses marcos, vocês vão pegar lá no 117. Tem outros lá, mas nós não vamos nos preocupar com eles hoje. Só na semana que vem. Então, beleza. Então, esses são os marcos. O nosso outro artigo-chave é o artigo 109 do Código Penal. Se vocês olharem lá, pega lá, porque tem Deus queira que vocês estão acompanhando, né? Pega lá no 109. São os prazos prescricionais. Gente, isso aqui tem que decorar tudo. Mentira, não precisa decorar não. É só número, tá? Esse quadrinho do 109, ele traz para vocês
todas as datas, todos os prazos prescricionais do código, ok? E aí, você vai ver que ele trabalha com os marcos sem tratar de nenhum crime específico. Então, ele coloca as datas. Então, exemplo, se a pena ela é superior a, sei lá, deixa eu pegar aqui. Se a pena é superior, se o máximo da pena é superior a 20 anos, a prescrição é 20. Se o máximo da pena é superior a 12 anos, a prescrição é 20. Perceba? O artigo 109, em seus incisos, ele coloca um valor numérico. E aí, qualquer crime você vai jogar dentro dessa tabela. Então, exemplo, homicídio simples, qual é a pena? Pena 6 a 20 anos, correto? Sua pena máxima é 20 anos. Então, o que você vai pegar? Você vai pegar a pena máxima e vai procurar dentro da tabelinha do 109 em quanto tempo isso prescreve. Você vai ver que isso prescreve em 20 anos. Então, significa dizer que, no caso do homicídio, entre a morte da pessoa, o Estado, entre a morte e o recebimento, o Estado tem 20 anos. Entre o recebimento e a publicação, o Estado tem 20 anos. Então, o Estado ele tem 20 anos para investigar e denunciar, e depois que a denúncia é recebida, ele tem mais 20 anos para processar e publicar. Ok? Outro exemplo. Laila, qual é o prazo prescricional do crime de furto simples? Não sei, eu tenho que olhar. Então, você vai pegar lá no artigo 155 e você vai ver que a pena do furto simples é de 1 a 4 anos. Você vai pegar esses 4 anos, que é a pena máxima, vai olhar no 109, aí você vai caçar lá, que eu também não sei de cabeça. Então, se a minha pena máxima é 4 anos, então a minha prescrição ela vai ser em 8. Por quê? Porque o máximo da pena é superior a 2 anos e não vai exceder a 4. Não excede a 4 significa chega até 4, que é o nosso caso, porque o furto simples a pena é de 1 a 4, então não passa de 4. Então aqui o prazo prescricional vai ser de acordo com o artigo 109, inciso 4º, em 8 anos. 8 anos. Então, no furto simples, 8 anos para investigar e denunciar, 8 anos para processar e julgar. Toda vez que o marco chega, zera a contagem. Toda vez. Tudo bem até aqui? Então, eu vou colocar o probleminha em abstrato para vocês. Tá? Então, vamos lá. Vou botar umas datas aqui. Vou tirar o 117 que nós vamos precisar deles agora. Gente, isso aqui não é difícil, tá? Isso aqui dá um dinheiro também danado. Então fiquem atentos. Faz favor de me curtir e inscrever no YouTube, né? Se inscreve aí nesse canal também, por favor. Então, olha só. Vou botar as datas, tá? Código da mão. Então, vamos trabalhar lá com um crime de furto simples. Lá eu não estudei o crime, não interessa, você vai só olhar a pena. A 4 anos. Ok? Bom, eu vou botar as datas agora. Tá? Só vou tirar aqui para não ficar cheio de informações, tá? Vou botar menorzinho aqui esses marcos. Ok?
dadas. O que você vai fazer? Você vai olhar, você vai ver se houve prescrição da pena. Se o Estado ele cumpriu com o objetivo. Perceba que o processo ele vai embora. E aí você, como advogado, quando pegar o processo lá na frente, você vai olhar os marcos de prescrição para ver se rolou ou não. Porque às vezes o seu cliente está sendo condenado, mas ele já está, o crime está prescrito. Então, a rigor, você faz uma análise de prescrição de fatos pretéritos. Fatos pretéritos, você vai procurar problemas, né, que vão ali beneficiar seu cliente. Então, você vai pegar um processo já que já rodou, ó, já teve investigação, já teve processo inicial, já teve sentença. Aí, você vai olhar, será que teve alguma prescrição? Você vai olhar todos os marcos para ver se houve ou não. Dá uma olhadinha aí e vê se prescreveu. Gente, tá dando para ouvir o áudio agora? Melhorou? E aí, o que vocês acham? Bom que eu falo sozinha aqui, né? O máximo. Então vamos lá. Bom. Pena máxima, 4 anos. Prescreve em quanto? 8 anos. Porque você vai pegar os 4, olhar na tabela do 109 e ver lá no inciso 4º que prescreve em 8. Então o prazo é 8 anos. Bom, entre 2014 e 2017 deu 8 anos? Não, deu menos, né? Entre 2017 e 2028, será que deu 8 anos? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Deu mais que 8 anos, né? Mais que 10. Então, aqui houve uma prescrição. Essa prescrição, ela tem um nome. Ela tem um nome chamado de prescrição em abstrato. Por que prescrição em abstrato? Essa é a primeira espécie de prescrição. Por que prescrição em abstrato? Porque ela trabalha com a pena em abstrato. Nós não temos uma condenação aqui capaz de ser utilizada, que pode ser utilizada para a gente colocar na tabelinha do 109. Ora, se eu não tenho uma pena concreta, porque o Leão ainda não foi condenado, com qual pena eu vou trabalhar? Abstrato. Por que chama abstrato? Porque ela é uma pena que não foi ainda aplicada para o caso concreto.
Ela é uma pena hipotética, ela é a pena máxima. Então, na prescrição em abstrato, nós chamamos ela de PPA. Chamamos ela de PPA. E aí vai a primeira espécie de prescrição. Então, ela é trabalhada a partir dos prazos do 111 e ela vai acontecer até a publicação da sentença ou do acórdão, tá? Agora, a gente detalhe, tá? Ela quase nunca ocorre. Por quê? Porque os prazos são bizarros, são muito longos. Então, a prescrição em abstrato, ela é uma prescrição que é muito rara de ocorrer. Porque, como ela trabalha com uma pena máxima, ela sempre vai ter um prazo muito grande prescricional. Então, é muito difícil ela ser alcançada. Então, essa é a prescrição da pena em abstrato. Agora, Laila, eu tive a publicação, mas eu já estou na publicação. Eu posso alegar essa prescrição se ela ocorreu aqui, por exemplo? A qualquer momento, gente. A prescrição, ela é uma causa de extinção da punibilidade que ela pode ser conhecida a qualquer momento. Não importa que você já está lá no presídio cumprindo a pena. Se lá atrás, quando você praticou o fato, o juiz, aliás, o delegado demorou mais do que o marco estabelece, o seu advogado pode alegar a prescrição. Lá de trás, de 5 anos atrás. Desculpa, gente, de 6 anos atrás. Ele vai poder fazer isso tranquilamente. Porque a prescrição, ela é uma nulidade que perpetua no tempo eternamente. Eternamente, para sempre. Assim. Cumpri a pena já, cumpri 20 anos de pena, tô caindo aos pedaços, já velha, cagar. Meu Deus, meu filho pegou meu processo, analisou e viu que lá atrás estava prescrito. E aí? O tribunal vai reconhecer. O tribunal vai anular a sua condenação. Por quê? É uma causa de extinção da punibilidade. Causa de extinção da punibilidade jamais vai se prorrogar com o decurso do tempo. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Então, beleza. Por isso que é ruim se a gente tivesse essa aula pelo Teams, porque o bate-papo tá liberado aí, gente, se quiser fazer pergunta. Tá? Então a primeira espécie nós já vimos, que é a PPA. Em abstrato. Nós temos uma segunda, que é a PPR. Também chamada em concreto. Prescrição retroativa ou em concreto. Gente, pergunta aí no bate-papo alguma coisa. Essa é a prescrição retroativa. Então, é prescrição da pretensão punitiva retroativa.
também chamada em concreto. Vamos lá. Olha o nome. Retroativa. Se retroage, volta, né? Laila, então igual eu que retroagi com meu namorado, que você voltou com seu namorado, é mais ou menos isso, né? De uma forma bem singela, bem simplista. Então, veja. Ela retroage, ela volta. Lá ela volta para onde? Calma, então vamos lá, vamos colocar os marcos de novo. Consumação. Recebimento, denúncia ou queixa. Publicação, sentença ou acórdão. Agora dificultou. Trânsito em julgado para acusação. Eu coloquei um marco novo aqui. Trânsito em julgado para a acusação. Então, olha lá. Ai, gente, quase caí. Trânsito em julgado para acusação. Esse é um marco novo que eu acabei de trazer. Aqui, artigo 110. Parágrafo 1º. Você vai ver que trânsito em julgado para a acusação. O que significa isso, Laila? Para a acusação. O que é o trânsito em julgado? Né? Primeiro detalhe. Trânsito em julgado significa a imutabilidade, a impossibilidade de modificação do teor de uma decisão. Ok? Então, isso é trânsito em julgado. Então, se eu digo assim, transitou em julgado para a Júlia a sentença. Significa dizer que a Júlia, ela não pode mais reverter o teor dessa sentença. Ela não vai poder reverter, porque transitou em julgado para ela. Isso se tornou imutável. Isso se tornou imutável. A acusação e a defesa possuem prazos sucessivos. O que é um prazo sucessivo? Primeiro um e depois o outro. Para poder impugnar, para poder discordar do teor de determinada decisão. Então, por exemplo, saiu a sentença. A Júlia tem 8 dias. Aliás, a Júlia tem 5 dias para recorrer. Ela é Ministério Público. Eu tenho mais 5 dias depois do Ministério Público. Então, os prazos eles são sucessivos. Primeira acusação fala, recorre, segunda a defesa. Sempre a defesa fala por último. Então, muitas vezes eu tenho uma decisão publicada. Então, vamos lá, pegar uma pena de 3 anos. Então, suponhamos que o crime, né, em abstrato,
seja de 2 a 8 anos. Laila, que crime é esse? Não sei, eu inventei. Só botei uma pena hipotética. Então, a pena do crime em abstrato, sem condenação, sem processo, sem nada, 2 a 8 anos. Denúncia, instrução, sentença. O réu pegou 3 anos. Para a defesa, perfeito, lindo, ótimo. Meu cliente foi mandando bem na sentença, tá boa para nós. Nós queremos recorrer. Acusação. Eu quero recorrer. 3 anos tá pequeno? Pouco. Então, se o Ministério Público ele recorre, existe a possibilidade de aumento desses 3 anos. Concordam? Então, existe uma possibilidade de agravamento dessa pena. Então, para nós trabalharmos com a prescrição em concreto, a gente precisa primeiro ter certeza de que o Ministério Público ele não vai conseguir aumentar a pena. Por quê? Se ele conseguir aumentar a pena em grau de recurso, o prazo prescricional vai mudar, correto? Porque lá no 109, nós trabalhamos com prazos, né? Então, de tanto a tantos anos, 8. De tanto a tantos anos, 4. De tanto a tantos anos, 20. Então, não tem como a gente trabalhar com a prescrição em concreto se ainda o Ministério Público tiver chance de reverter. Então, nós precisamos esperar esse efeito processual, que é o trânsito em julgado. Então, no seu probleminha, na sua questão, vai ter assim: trânsito em julgado para acusação, dia tal. Trânsito em julgado para acusação, dia tal. Significa dizer que, a partir desse dia, o MP não vai poder mais aumentar. Não vai poder mais aumentar essa condenação. Então, como vai funcionar a retroativa? Saiu sentença de 3 anos, beleza. 3 anos jogado na tabelinha do 109, prescreve em quanto, gente? Ai, não. Prescreve em 8. Tá, vamos manter. Prescreve em 8. Três anos prescreve em 8 na tabelinha. 8 anos prescreve em quanto? Você jogando 8 na tabelinha do 112, você vai obter 12. 109, desculpa. E você jogando 3 anos na tabelinha do 109, você vai obter 8. Então, o que vai acontecer? Na retroativa. Bom, você vai esperar o efeito disso aqui. Então, tem o efeito de que transitou em julgado para Júlia dia tal. Se você tem isso no seu probleminha, o que vai acontecer? Você vai pegar a publicação, esse marco, e vai voltar para contar 8 anos de trás para frente. Por isso ela é retroativa. Então perceba, se não tivesse esse trânsito em julgado, seria em abstrato, correto? Que é a primeira prescrição que a gente aprendeu. 12 anos, né? Consumação, recebimento, 12. Recebimento e publicação, 12. Como aqui saiu 3 anos em concreto, o prazo de 12 caiu para 8, correto? Publicação para recebimento, 8. Você vai contar retroativamente dentro desse marco. Isso é retroativo. A prescrição retroativa, detalhe, ela só vem até aqui. A prescrição retroativa não vem aqui. Por que, Laila? Porque o parágrafo 1º do 110 fala que não pode. Então, a prescrição retroativa só vem da publicação para trás.
Tudo bem? Até aqui? Então, essa é a prescrição retroativa. Além dela, a gente tem a superveniente e a executória. Nós temos mais duas para ver. Deixa eu ver se alguém está fazendo pergunta para mim aqui. Nós temos mais duas para ver. Se alguém quiser me perguntar aqui no WhatsApp alguma coisa, tá? Ou no YouTube. Deixa eu colocar aqui para ver. Gente, meu cabelo tá horrível, né? Então, olha só. Além dessa, nós temos mais duas. Que é a superveniente e também é a executória. Que a gente não vai ver hoje. Possível. É possível. É como se fosse era dosimetria. Literalmente é como se fosse nas aulas que a gente tinha presenciais de dosimetria. Então, o que eu preciso que vocês façam? Estudem isso aqui. Mas lá, que doutrina? Gente, doutrina é difícil. Você vai ler só a teoria. O Kleber Masson fala bem isso aqui. Mas cuidado com os cálculos que ele tem lá. Não pegue. Não sei se a edição nova se ele está trazendo. Mas assim, a teoria sobre as duas, a em abstrato e a retroativa, pode ler, não vai te atrapalhar. Mas você vai perceber que é difícil assimilar. Porque o que aprende mesmo é fazendo isso aqui. Tá? Então eu preciso que vocês estudem isso aqui em casa. E aí na aula que vem, na sexta-feira que vem, eu vou finalizar as outras modalidades de prescrição, as outras duas. E vou falar mais sobre elas. E vou passar uns exercícios também para vocês. Mas eu preciso que na aula que vem o 109, 111 e 117 estejam na ponta da língua. Senão a gente não consegue avançar. Tá? Então deem uma olhadinha nos vídeos de YouTube que tiverem muitas visualizações mais sobre a PPA, né? E a PPPR, que é a retroativa e a abstrata. Não avancem mais, senão vocês vão ficar confusos. Para daí na aula que vem a gente retornar de onde nós paramos e aprofundarmos um pouco mais. Tudo bem, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a improvisação, o estúdio ainda não está pronto, mas eu fiquei preocupada mesmo em não poder explicar isso aqui para vocês sem um quadro. E aí a gente vai se falando pelo WhatsApp e daqui a pouquinho já o líder da sala dá um alô para mim. Eu vou upar o link lá no Avatar e mando também para vocês aí pelo WhatsApp. Ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E aí a gente vai se falando, tá? Um beijão para vocês.